Olá! Quem procura ou já procurou emprego sabe que o inglês é cobrado na maioria das oportunidades que surgem no mercado. Gostando ou não, muita gente já despertou para a necessidade de estudo do idioma. Hoje, vamos saber como está o nível de conhecimento do inglês do brasileiro com o Luciano Tim, que é da empresa de educação internacional Education First. Olá, Luciano, muito obrigada por participar com a gente. Olá, Karen. Olá, os telespectadores. Eu gostaria de começar a nossa conversa dando um panorama para quem está em casa. Como é que é a nossa relação dos brasileiros com o inglês? A gente simpatiza com o idioma ou a gente tem um pouquinho de preguiça de aprender? Eu acho que o brasileiro já tem uma naturalidade de ser muito social. E a comunicação para o brasileiro sempre é muito importante. A comunicação em inglês não vai ser diferente, é um ativo. Eu acho que o brasileiro gosta ou quer falar mais inglês ainda. A dificuldade está em saber como é que o modelo educacional e as políticas e os incentivos que o jovem tem podem auxiliar ele a fazer isso. E vocês divulgaram um ranking, né? Vocês fizeram um teste de proficiência. Quais foram os resultados desse teste, desse estudo que vocês fizeram? Nós publicamos a 7ª edição do EF Proficiency English Index, que possibilita que governos, educadores e pessoas ligadas à educação tenham um balizador global de como está o nível de inglês daquela população nessa escala global. O que possibilita entender como se dá essa evolução ao longo dos anos. É um ranking que todos os anos busca também apresentar quais são as melhores iniciativas encontradas ao redor do mundo que auxiliaram países a evoluir na sua proficiência. E qual que é a metodologia que vocês aplicam para poder saber qual é o nível de proficiência? Nós temos, esse ano, mais de 1 milhão de pessoas participando na testagem. O teste, ele reúne testes gratuitos online, que qualquer pessoa que está nos assistindo pode fazer online, pessoas que se inscreveram nos programas de curso de inglês, nos países onde o ranking acontece, são 80 países esse ano. Destes testes, pode continuar, desculpa. As pessoas recebem a sua nota individual e o total das notas daquele país são então padronizadas para que elas possam ser comparadas entre países, porque o teste é o mesmo, e também ao longo do tempo, o que é uma riqueza de informação muito grande. E o que mais chamou a atenção de vocês em relação ao Brasil? Assim, a gente tem uma característica que é mais nossa, que não aparece nos outros países em relação à proficiência? Karen, nós temos visto a estagnação do Brasil, infelizmente. Nós estamos há 4 anos estagnados. O ranking deste ano, ele traz 80 países, o Brasil está em 41º lugar. Ano passado, nós estávamos em 40º, caímos uma posição. E o que chama atenção é que países que iniciaram algumas dessas iniciativas de bilinguismo ou de tornar o inglês um dado estratégico para a economia, para o crescimento do país, tiveram essa evolução ao longo dos anos. Então, uma coisa que a gente não vê no Brasil ainda é uma continuidade das políticas e dos objetivos educacionais no que tange a um segundo idioma. Isso está começando agora. Um dos pilares dessa mudança aconteceu agora no Brasil e também aconteceu em outros países, que era a normatização, a reforma do ensino médio, que possibilitou agora que se incluam essas matérias de uma forma mais estruturada. O grande segredo agora vai saber como implementar isso. Entendi. Você pode falar para a gente agora um pouco sobre esses níveis de proficiência? Sim. O relatório aponta 5 bandas de proficiência. De proficiência muito alta até a proficiência muito baixa. O Brasil hoje está em proficiência baixa. E nós temos, então, mais 2 níveis de proficiência para chegar no topo da escala de proficiência de inglês. Nós caímos a banda de proficiência mais baixa 5 anos atrás, como eu mencionei. E agora voltamos há 4 anos e ficamos estagnados nessa proficiência baixa.
temos que melhorar. Crescemos pouco em comparação aos países da América Latina e não temos avançado no ranking, o que nos chama a atenção. E esse estudo é referência para os educadores brasileiros? O que vocês fornecem? É uma ferramenta, ele está disponível para universidades, inclusive os dados são disponibilizados para que pesquisadores possam acessar esses dados. E ele tem esta riqueza de trazer exatamente um dado padronizado global e uma evolução ao longo do tempo. Essa informação é crucial para quem pensa política pública, é crucial para quem analisa metodologia de educação, para algo tão crucial quanto o inglês. E quais são as metodologias, o que deve ser feito para melhorar esse nível de proficiência do Brasil? Karen, esse ano nós trouxemos 20 cases, 20 iniciativas de ao redor do mundo, tá? Essas iniciativas, elas apontam algumas consistências com os relatórios do ano passado, que só fazem com que essas iniciativas apontadas possam ser um roadmap, possam ser um guia, né, para se olhar. Uma delas, exatamente a reforma do currículo, que no Brasil se tornou a reforma do ensino médio, que possibilitou esse aparato legal de legislação educacional, né, onde pode agora se construir como se vai ensinar. Um outro elemento que chamou muita atenção é o da capacitação e a valorização dos professores. Então, agora nós temos que ensinar inglês como uma matéria relevante no currículo. Como vamos ensinar? Vamos capacitar professores. Então, programas de capacitação e valorização de professores é um dos pontos também apontados no estudo. E note, nós temos casos de países que investiram na capacitação de professores de inglês, de formas muito diversas, tanto realizando workshops regionais, e que isso se expandiu de um ano para o outro, até um plano nacional em que todos os professores de um determinado país, como o Vietnã, por exemplo, foram levados para serem capacitados. E o Inglês Sem Fronteiras, o programa do governo, também é uma boa iniciativa? Belíssimo exemplo, é um belíssimo exemplo. Inclusive foi listado no relatório do ano retrasado como um dos programas que deveria ser mantido e servir de exemplo para outros países. E outros países continuam com seus programas de bolsas. Note bem, o Brasil iniciou um programa chamado Ciência Sem Fronteiras. E depois construiu um programa chamado Idiomas Sem Fronteiras, que foi exatamente para capacitar os alunos, para que os alunos pudessem fazer a application nessas bolsas internacionais. Um modelo ideal seria primeiro capacitar professores, depois ensinar alunos e aí lançar um programa de bolsas. Se isso for concomitante, ótimo. Agora fica a lição de que a continuidade desses programas é muito importante. E é isso que eu acho que é um dos pontos que o Brasil pode voltar agora com uma força estratégica de entendimento de quanto o inglês é importante. Bacana, Luciano. Eu queria que a gente encerrasse a nossa conversa, já está chegando ao fim o nosso tempo, falando o que os países que investiram nesse tipo de iniciativa perceberam de melhora dentro da sua economia, da sua educação. O que o Brasil pode ganhar ao investir no bilinguismo da sua população? O que o Brasil vai ganhar vai ser o ticket de entrada para uma economia do conhecimento. Economias de manufatura, de serviços que querem fazer essa migração tão importante para essa economia do futuro, começa por estarem globalizadas e conectadas com o resto do mundo. E essa conexão e essa comunicação acontece em inglês. Karen, é tão relevante isso, porque a inovação, a pesquisa, ela se dá numa esfera internacional. Então, os nossos pesquisadores, para ter acesso a estudos e participarem e em conjunto realizarem inovações, precisam se comunicar. Então, o inglês, hoje, ela é a entrada nesse mercado do conhecimento. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Obrigado a você. Um abraço. Olha, você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!